quando a gente analisa o ambiente político aqui no nosso país, o que nós percebemos é que o governo Lula está absolutamente afastado do enfrentamento da luta política. E os parlamentares de esquerda, o partido, o PT de uma maneira geral, os partidos da frente, que ajudaram a eleger Lula, todos eles estão fora de qualquer tipo de discussão. O governo praticamente é um governo que está sendo ainda pautado pela extrema-direita, pelo resquício que sobrou do governo Bolsonaro e pela estridência desses deputados e senadores bolsonaristas junto com as redes de extrema-direita, ainda pautando uma série de debates. Então, se o presidente da República ele não se apresenta enquanto chefe político, né, um líder político do progressismo no Brasil, a gente fica nesse troço aí de barata voa. Parece que se jogou um grande inseticida no progressismo e cada um agarra para um lado. A gente não tem a liderança do presidente da República de uma forma muito efetiva, apresentando grandes pautas, grandes sonhos, grandes utopias. E isso está provocando, eu não sei se vocês percebem isso aqui no My News, mas eu tenho conversado com outros amigos que têm canais no YouTube também, isso provoca um certo desalento de muitas pessoas que votaram em Lula e nesse governo, com a expectativa que esse governo faria enfrentamentos que não está fazendo, que levantaria bandeiras que seriam muito efetivas, né, e que também não levantou, e aí a gente fica o tempo todo tendo que escutar a extrema-direita fazendo cobranças que são absolutamente inacreditáveis. Eles estarem cobrando agora que tem queimadas no Pantanal. E aí, como é que é a queimada no Pantanal? Como é que a gente sai de uma dessas? Adianta explicar? Querer dizer que foi o Bolsonaro que desarticulou o IBAMA, o ICMBio, enfim. Tem questões que são questões da realidade. O trabalhador, ele o cidadão comum, ele não está raciocinando, ele não raciocina politicamente como nós. Ele não raciocina com os ganhos na macroeconomia. Ele não raciocina que tipo de benefício o presidente da República pode trazer com viagens internacionais, ele se articulando no plano internacional. Isso tudo não é palpável para o cidadão comum. O cidadão comum, o que é palpável é o seguinte: se o Bolsa Família dele dobrou, aí é palpável. Se a conta de luz caiu pela metade, aí está palpável também. Se a conta de água caiu pela metade, se o combustível baixou, se o preço da condução caiu pela metade, isso ele percebe. Isso faz muito efeito para ele, mas nós estamos num momento em que eu tenho cobrado muito no Portal do José, no meu canal, e que haja mais envolvimento do governo na disputa política das pautas de uma maneira geral. E, inclusive, se discuta essa promiscuidade de política com religião. Isso tem que ser denunciado. Isso aí não tem que ser tratado no acordo político com lideranças que se apresentam como lideranças evangélicas. Eu tenho cobrado permanentemente que o presidente da República ele faça um discurso direto para os evangélicos aqui no nosso país, que ficam extremamente ofendidos quando eles veem, por exemplo, que quem está vocalizando o pensamento dos cristãos aqui no nosso país são figuras como o Malafaia, o Sóstenes, o R.R. Soares, o Valdemiro Santiago, o Bispo Macedo. O evangélico, o cristão, ele fica apavorado quando ele vê esse tipo de situação. Então, uma liderança política, por mais que perca apoio aqui ou lá, tem que ter firmeza de denunciar essa mistura de política e de religião, explicar para os fiéis que eles estão sendo enganados por esses vigaristas da fé. E, infelizmente, nós não estamos tendo esse tipo de embate político, de disputa do espaço político, e o resultado nós veremos agora nas eleições de 2024, infelizmente. Eu acho que, para além de tudo isso que a gente está discutindo aqui, a gente precisa ter a liderança no campo progressista aqui no nosso país se apresentando mesmo. Olha, o Lula está levantando questões aí relacionadas aos juros, a Banco Central, mas ele não pode se comportar como se fosse uma figura que está fora do governo. Ele é o presidente da República. Ele tem que chamar a responsabilidade para ele e falar assim: olha, eu quero ter uma reunião com esse presidente do Banco Central. Ele está reunindo com todo mundo. O Neto, o Campos Neto, reuniu aí, teve uma instituição que fez um levantamento
É um número absurdo, estratosférico. Ele reuniu com mais de 260 vezes, se eu não estiver enganado, com banqueiro. Que negócio é esse? E aí vai lá no Converscote, lá com o governador de São Paulo, enfim, fica fazendo uma série de pronunciamentos. Olha, isso aí tem que ser cobrado com energia. E não assim, eu vi a declaração do Lula, agora com a manutenção, né, da taxa de juros em 10,5%, ele diz o seguinte: olha, quem está perdendo é o povo brasileiro. Eu lamento. Pô, quem lamenta sou eu que estou fora do governo, presidente. O senhor é o presidente. O senhor não tem que lamentar, o senhor tem que agir. Ué, né? Então, a gente está numa pasmaceira no campo político progressista aqui do nosso país, que eu tenho apelidado de bundamolismo político. A gente está vivendo assim uma série de pessoas. Ah, não, mas o Lula não pode fazer nada porque o Centrão é muito grande. Ah, o Lula não pode fazer nada porque a bancada do PL é gigantesca. Ah, o Lula não pode fazer nada porque a composição é conservadora. Ah, o Lula não pode fazer nada porque o Lira é bolsonarista. O Lula não pode fazer nada porque o Pacheco é não sei o quê. Olha só, o Lula teve 60 milhões de votos. Ele tem que andar com aquela foto de quando ele subiu a rampa. Toda vez que ele for conversar com alguém, falar assim: ó, o deputado, olha só, eu fui eleito por essa cabeçada aqui, ó, por essa turma aqui. Eu tenho satisfação a dar para essa turma aqui. Porque ninguém sai de casa, o Randes aí foi deputado, pô, sabe bem que eu vou falar agora, ninguém sai de casa para votar em deputado estadual e deputado federal. A eleição para deputado federal, deputado estadual e senador, ela é acessória. O cidadão sai de casa para votar no presidente da República e, no máximo, no governador do estado dele, que é o que ele está visualizando. Deputado federal, a gente sabe disso, o cara pega o santinho no chão ali na hora da votação, ou pede alguém para indicar, né? E depois ele nunca mais sabe, acompanha o mandato do parlamentar, né? Agora, a gente perdeu um pouco de vista esse, e o Lula parece estar muito resignado com isso, e esse bundamolismo, ele vai contaminando todo mundo, fica todo assim, mas o Lula está refém. Olha só, refém o cacete, me desculpe, o Lula teve 60 milhões de votos, vocês estão de sacanagem, senhor Lira, o senhor está de sacanagem? Então, o Lula não mobiliza a sociedade. Eu tenho cobrado aqui permanentemente que ele tenha que fazer lives, ele tem que estar todo dia nas redes, ele tem que estar pautando, tem que estar politizando a sociedade. Não é fazer live chapa branca, live de. Fazer live para fazer bate-bola, como ele fazia lá quando foi fazer live com o Showa, né? Que esteticamente era muito legal, mas não é isso. Não é fazer publicidade, é fazer um discurso politizador, chamar a sociedade para entender o que está acontecendo. É assim que uma liderança age. Agora, como é que você dá opinião para um senhor que tem 78 anos, que já passou por tudo na vida? É até arrogante, né? Chegar, o Lula, tá errado aqui, né? Você não dá conselho a quem é vitorioso, né? Mas a gente tenta. Mas é importante, né, Randes? A Miriam quer fazer uma colocação e em seguida eu vou passar para o Randes, mas só para dizer que essa. Diga, Miriam, por favor. Na verdade, eu quero fazer uma provocação. Eu entendo esse discurso, concordo com esse discurso, concordo com as suas colocações. Estou falando do José. Mas eu te pergunto o seguinte: a Dilma teve como inimigo dela o Eduardo Cunha até ser defenestrada do governo. O Lira não é melhor que o Eduardo Cunha. Ele é igual. Eles estão no mesmo patamar da escrotidão, digamos assim. Isso eu estou falando em relação ao Congresso. Em relação ao Campos Neto, o Lula assumiu. Eu concordo com tudo que você está falando, mas o Lula assumiu amarrado, engessado por lei que não permite que ele faça nada em relação ao Banco Central. Teria que ter um projeto de lei para mudar essa situação.
Então, Miriam, eu concordo com você, acho que o governo está, parece que congelado, anestesiado, mas acho também, por outro lado, que o Lula tá com. Tem muita gente apontando arma para ele, armas letais, que podem matá-lo, porque o Lira não dá para confiar uma nota de R$ 2 na mão dele. Miriam, mas em relação a esse tipo de pensamento que a gente está assimilando, que eu tenho me surgido tanto, porque o líder político, ele não pode ser um líder político conformista. Eu não posso fazer nada porque a estrutura assim. Olha só, nós elegemos o Lula, nós fizemos das tripas coração, porque essa eleição foi muito apertada, justamente porque a gente esperava que houvesse algum tipo de enfrentamento, algum tipo de posição. Olha só, esse negócio assim. A provocação que eu te faço, porque me interessa, é o que fazer, como o Lula deve agir em relação ao Lira, ao Campos Neto, a esse Congresso asqueroso. O que fazer? Miriam, olha só, o Milei, que é um psicopata, ele foi eleito na Argentina tendo apenas pouco menos de 30% dos votos na primeira volta, como eles chamam lá, e depois ele teve o voto da direita e ele conseguiu 55% de votos. Ele teve lá menos de 5% de deputados na Câmara e 2 ou 3 senadores no Senado. Ele, sem apoio de nada, ele foi para cima. É claro que eu estou falando de um psicopata, né? Ele chama deputado de ladrão. Eu não faria agora de novo, hein? Pois é. Não, a questão é a seguinte: talvez ele não chegue até o final desse ano. Essa é outra discussão. A diferença é que o Milei, na Argentina, ele tem o apoio da grande mídia, ele tem as redes extremistas de direita também nas redes, ele tem o grande poder econômico também com ele na Argentina. Mas um presidente da República que, num país como o nosso, ele teve a oportunidade, o Lula teve na transição, de fazer já uma série de bases para poder fazer enfrentamentos. Agora, até porque tem uma coisa assim que quem é analista de ciência política, enfim, o Lula ele está vindo para a presidência da República, ele veio pela 3ª vez. Ele não é um calouro. E as pessoas que estavam com ele também não eram calouras, né? E aquela história, nós estamos hoje no dia de São João, né? Você sabe que quando você tem os festejos de São João, tem fogueira. Normalmente você tem que pular a fogueira. Não dá para você chegar lá na quadrilha do São João e falar assim: tem uma fogueira aí, eu tenho pavor de fogueira, não quero nem chegar perto. Como diz o poeta, né? Não sabe brincar, não desce para o play. Então, eu acho que a gente tem um problema muito grande no Brasil hoje, que é justamente nós aqui, formadores de opinião, de uma maneira geral, a gente ficar numa certa aflição de ver, por exemplo, uma figura, um pústula como o Bolsonaro, ter tido 58 milhões de votos aqui no nosso país, e o que mostra que a sociedade ficou com um adoecimento muito grande e o que precisaria aí de ter um enfrentamento cotidiano maior, né? Quando eu fico vendo assim que algumas situações, né, na atual conjuntura aqui no nosso país, elas são entendidas apenas no campo do tapetão político dentro do Congresso Nacional, eu fico desesperado, porque o governo, por mais coisas boas que faça para o campo progressista, que o campo progressista entenda, isso ainda é muito insuficiente para a gente manter um projeto de nação aqui no nosso país, porque não adianta nada estar fazendo um papel muito bonito e chega final de semana, o cara que recebe o Bolsa Família, ele vai na igreja do Silas Malafaia, e o Silas Malafaia diga para ele, ou todos os pastores espalhados no Brasil, que se votar na esquerda é votar no Satanás, é votar no abortista. O cara pode ter o Bolsa Família dele triplicado. Ele vai votar na direita, ele não vai votar no Lula, não vai votar na esquerda. E nós vamos ver isso. Anotem o que eu estou falando aí para vocês. Nós vamos ver a pancada agora nessa eleição de 2024. Nós vamos ver a pancada. O que isso que eu estou diagnosticando aqui com vocês, como isso é expressão de fatos aí que,
Olha, a menos que eu esteja completamente errado e tiver algum fato aleatório que faça com que a esquerda seja vitoriosa, ou o progressismo seja vitorioso nessas eleições municipais. Não vejo isso, não. Não é o caso, que você tem análise muito precisa, José. Antes, eu vou passar para você, antes só lendo um comentário aqui da audiência, todos muito felizes pela nossa bancada. Araíde Perseguini escreveu: Afonso, meu querido, os convidados de hoje, mais uma vez, superam todas as expectativas. Professor José, não perca um dia e amo o seu senso de humor. Randes e Miriam, sempre maravilhosos, também registra aqui Araíde Perseguini. O professor André Conforte dialoga com essa questão de como as pessoas pensam mais no presidente, não na formação do Congresso Nacional. Membro há 6 meses aqui do My News, ao dizer assim: o problema do Brasil é um só. A cada 4 anos, o povo brasileiro, de maneira absolutamente irresponsável, elege o pior Congresso Nacional possível. Não sejamos condescendentes, escreve ele aqui. E aí, Randes, eu fui fazer uma pesquisa, já que o José falou que se você conviveu ou não com Arthur Lira, e Maurício Randes foi deputado federal por 3 mandatos consecutivos até 4 de julho de 2012. É isso mesmo, Maurício Randes? Isso. E o Arthur Lira foi deputado, né? E ele entrou na Câmara em 1º de fevereiro de 2021. Então foi pouquinho tempo ali, se vocês conviveram nos corredores do Congresso Nacional, foi por pouco tempo, né, Randes? Mas a Miriam trouxe questões muito legais no diálogo, eu queria te ouvir sobre... Afonso, pode dar uma checada aí. O Lira, ele foi antes de 2021. Não, de 2011. Perdão, eu falei errado, perdão. 2021 ele é presidente da Câmara que ele assumiu. Ele é fevereiro de 2011. 10 anos de diferença. Então, Maurício Randes foi de até 4 de julho de 2012 e o Lira entrou em 1º de fevereiro de 2011. Perfeito, José, é isso mesmo. 2021 é o tempo que ele estava na presidência. Queria te ouvir, Randes. Eu vou aceitar, vou tentar endereçar a provocação de Miriam, endossando o ponto de vista do meu amigo e colega Dr. Zé Fernandes. Primeiro, sobre o Arthur Lira, eu não convivi com ele, porque no meu 3º mandato, que foi o primeiro dele, eu fui eleito e assumi a Secretaria de Governo de Eduardo Campos, em Pernambuco. Então, eu convivi mais quando eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O pai dele era membro da Comissão de Constituição e Justiça, o Benedito Lira. E ali, já entrando no tema levantado por Miriam, é que, naquele tempo, vejam, um sujeito conservador como era o Benedito Lira, a força do executivo era tão forte que a maior parte dos votos do Benedito Lira, o pai do Arthur Lira, eram com o governo. Então, ali, até para levar algumas emendas para as suas bases, os deputados não tinham orçamento impositivo. A execução do orçamento, a atenção que o executivo desse aos parlamentares, tinha uma importância maior para a reeleição do parlamentar que tem hoje. Então, esse é um exemplo que a gente vê entre a conduta do Arthur Lira e a conduta do seu pai, o Benedito Lira, sabendo ambos são muito conservadores, ambos têm pouca identidade programática com o que representa um poder executivo chefiado por uma pessoa como Lula, que veio das lutas sociais. Mas, endereçando, Afonso, a provocação de Miriam, minha querida Miriam diz, olha, o que fazer? Eu quero endossar o que Zé Fernandes diz. O que fazer é entender, na minha opinião, que o modelo de governabilidade hoje, com a captura do orçamento que foi feita pelo parlamento, com o orçamento vinculativo, com essas emendas de bancada, com essas emendas coletivas e a própria execução obrigatória das emendas individuais num patamar muito alto, hoje fala-se que cada deputado está influindo em algo como 60 milhões de reais por ano de emendas. Então, é claro que o modelo de governabilidade é diferente. Depois, como é que se dá a reeleição dos deputados? Tem uma parte que está muito pouco preocupada em discutir o conteúdo dos projetos de lei, das emendas constitucionais e a solução dos problemas da população, está muito mais ali como um personagem munido de uma câmara para lacrar o adversário, para colocar nas redes sociais. Então, é muito diferente. Então, tem uma parte do parlamento, tem uma parte da oposição
eu diria, tem uma parte da sociedade que não vai ser conquistada com aquela velha metodologia de governabilidade que era de outro tempo. Então, eu acho que é isso que o governo Lula precisa compreender. E aí ele precisa ir para o enfrentamento. A governabilidade ele vai conseguir no momento em que ele for mais veloz nas mudanças estruturais que podem ser feitas para melhorar a vida do povo. Senão nós corremos o risco de termos um governo progressista como o de Lula, que vai indo bem no geral, mas que não está conseguindo, pela própria dificuldade do país, pela própria dificuldade de governabilidade que nós estamos comentando aqui, não está conseguindo as mudanças estruturais com a velocidade que elas precisam ser feitas. Então, não acho que Lula vai conseguir vai agradar certos setores. Ele vai precisar exercer, como disse Zé Fernandes, ele precisa exercer a maioria que o povo brasileiro deu a ele. Isto é que vai dar força e, portanto, governabilidade. Então, não tem mais a expectativa de ter um presidente da República com um índice de aprovação como ele teve no Lula 2, de 82%. A sociedade brasileira está dividida, e não é só brasileira, não, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, até no Oriente. As sociedades estão muito divididas. Então, não precisa Lula pensar que vai fazer com a composição ministerial, vai ter uma base que vai votar com ele dentro do parlamento. Nós estamos vendo aí partidos políticos que ocupam ministérios, fazendo articulações com o candidato de Arthur Lira para a presidência da Câmara, como eu falei no início. Nós estamos vendo aí votações importantes, como essa, por exemplo, do estupro e outras, e que os partidos da base, que têm ministérios, não necessariamente votam com o programa progressista representado pelo presidente Lula. Então, o que é que Lula, na minha opinião, precisa fazer? Respondendo a Miriam, eu endosso o que está dizendo o Zé Fernandes. Nós precisamos colocar o debate na opinião pública, e o presidente Lula precisa assumir certas posições mesmo que desagradem esses setores retrógrados, esses setores fundamentalistas. Então, por exemplo, essa pauta do aborto é para enfrentar mesmo. Eles vieram com um projeto absurdo dizendo que o estuprador vai ter uma pena menor do que a pena de uma jovem da periferia que foi estuprada e foi levada a praticar o aborto. Então, numa hora dessa, houve uma certa vacilação. No primeiro momento, como se alguns conselheiros do presidente Lula dissessem: presidente, essa é a pauta de costumes, essa é a pauta identitária, ela divide a sociedade, não precisa do Poder Executivo se meter nela, não. Eu discordo. Eu acho que o Poder Executivo tem que se meter nessas pautas mesmo. Tem que enfrentar certos temas mesmo. Isto é que vai dar a força política na sociedade, a energia política de apoio na sociedade, para agradando necessariamente a pauta fundamentalista. Vai ser mobilizando, energizando a sociedade brasileira, a parte da sociedade brasileira que quer uma pauta progressista, que quer uma pauta transformadora, para que nós não sejamos novamente surpreendidos com episódios como o de julho de 2013, em que uma grande maioria da juventude da periferia, ainda na expectativa de mudanças estruturais nos serviços públicos de transporte, de moradia, de educação e de saúde. Nós precisamos mais velocidade na pauta transformadora e não apaziguar setores da sociedade que nunca vão apoiar um governo com o perfil progressista que representa o do presidente Lula. Maurício, me permita uma parte. Por favor, Zé. Posso entrar uma parte? Claro. Maurício, uma coisa que eu tenho debatido muito no portal do José é a importância da comunicação do governo Lula. Porque, veja bem, gente, é uma coisa assim de um cientista político que esteja sem conhecer o Brasil há décadas, de repente ele vai olhar para cá e falar assim: vem cá, o Bolsonaro teve 58 milhões de votos, mas o que ele entregou para o povo brasileiro, para 58 milhões de brasileiros? Ele que era o presidente na época da pandemia, que o Brasil teve um dos piores índices de mortalidade no planeta, esse cara teve 58 milhões de votos. Como é que se explica isso? Um cara que não construiu uma escola, não construiu um hospital,
congelou salário de servidores públicos durante 4 anos, tratou a universidade como se fosse um local, um antro de demônios, e por aí vai, né? Misturou política com religião da maneira mais sórdida possível. Como é que o cara desse teve tantos votos? Resposta é comunicação. Agora, como é que pode o governo Lula estar entregando muito mais do que esse psicopata que a gente teve aqui? O governo Lula ter resolvido uma série de questões, o governo Lula está fazendo uma série de recuperações de coisas importantes aqui no nosso país e ter índices de aprovação que estão muito próximos da figura que fez exatamente o contrário, um cara que prejudicou o nosso país, um cara que prejudicou o povo brasileiro, um cara que fez tudo de errado, liberou o garimpo de uma forma absolutamente irracional, de uma forma predatória, um cara que entregou o nosso país para um Paulo Guedes da vida, que fez todo tipo de dilapidação no patrimônio público, que entregou a Eletrobras de mão beijada, que entregou a refinaria pela metade do preço, que desarticulou o parque industrial aqui no nosso país. Então, um cara desse ainda teve 58 milhões de votos. Olha só, se o Lula tivesse a mesma metodologia, né, a mesma eficiência de comunicação que a extrema-direita teve aqui no Brasil e está tendo em outros lugares do mundo, o Lula estava com 65%, 70% de aprovação. Se ele tivesse fazendo... E a gente não precisa ir tão longe, não, tá? Eu tenho prestado muita atenção no que aconteceu no México. No México, um presidente foi eleito lá também, numa conjuntura totalmente desfavorável, que foi a figura do López Obrador, né? O mandato no México são de 6 anos, né? E o López Obrador conseguiu fazer um governo lá, fazendo lives diárias de 2 horas, conversando com os mexicanos todos os dias. Ele conseguiu convencer os mexicanos ao enfrentamento. Vejam bem, gente, ao modelo neoliberal. Isso era externalizado. Ele disse assim, nosso governo é contra o neoliberalismo. O nosso governo é um governo humanista. O nosso governo está voltado para os pobres. Ele ajudou a sociedade mexicana a entender o que estava acontecendo. E agora, quando teve eleição no México, não pensem que as eleições no México foram mamatas, foram molezinhas, porque ela também tem uma extrema-direita, tem os grandes veículos de comunicação, tem os grandes grupos empresariais interessados nas riquezas também de infraestrutura do México, tem um discurso de ódio que foi feito lá, e ele conseguiu vencer tudo isso, porque o trabalho foi feito lá de trás e foi permanente, foi a comunicação direta com o povo mexicano. Então ele atropelou, ele conseguiu uma vitória avassaladora. A vitória no México é um negócio que está preocupando alguns setores do mundo, porque ele obteve 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado, e as maiores cidades do México foram todas conquistadas pelo Morena, que é o partido lá do López Obrador. Agora, olha só que interessante. O López Obrador, ele, mesmo tendo feito a sua candidata vitoriosa, todos os dias ele está fazendo lives, respondendo uma série de questionamentos pela manhã, e a Cláudia Sheinbaum, que foi eleita, apoiada por ele, está fazendo lives no final do dia. Então, quando se faz isso, o que um líder faz? Ele pauta toda a mídia, ele possibilita recortes daquilo que ele está falando, como o Lula fez agora. O Lula, 3 aparições que ele fez no começo dessa semana, ele pautou a mídia inteira. E isso tem sido uma luta dos canais progressistas para que o Lula venha mais para as redes para explicar o que está acontecendo, explicar quais são as dificuldades, ganhar apoio popular, ajudar a sociedade a se mobilizar. Porque, caso contrário, olha só o drama, o Randes sabe bem disso, porque ele foi do Congresso. Nós vamos ter eleições agora para os municípios, né? E se a extrema-direita e a direita, se eles avançarem muito, nós teremos eleições agora para 2026 que propiciarão a alteração de 2/3 do Senado brasileiro. Se a gente não tiver um trabalho de base agora, a gente corre o risco de ter um Senado, que é uma casa fundamental na democracia, governada por ampla maioria de extremistas de direita.
Isso não. E aí, gente, aí é o seguinte: se os caras quiserem fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, eles vão fazer. Se eles quiserem, junto com a Câmara, fazer impeachment de um novo presidente da República, eles têm muito mais condições. Eles têm condição de fazer uma série de coisas. Então, esse jogo político, assim, que eu acho que a gente tem que estar colocando para a sociedade cada vez mais, para que todos percebam que, olha, o brinquedinho não está muito simples, não. Nós não estamos com essa vantagem toda, não. A vitória de Lula foi apertada. Daí, muitas pessoas interpretam coisas que eu falo, por exemplo, esse cara está muito crítico ao governo Lula, esse cara aqui é cirista, esse cara aqui é, sei lá, é do PSOL. Sei lá, tem gente que inventa uma série de histórias. E eu sou simplesmente um analista, um professor, que estou vendo o que está acontecendo no nosso país, comparando com as coisas que acontecem no mundo, e alarmado que muitas pessoas que deveriam ter mais experiência no governo Lula não ajudam a dar a chacoalhada no presidente para falar aquilo que o Randes acabou de falar. Presidente, olha só, a configuração política hoje não é igual à de 10 anos atrás. Hoje, 10 anos atrás, só faria política no sistema presidencialista de coparticipação, né, de coalizão, e as coisas funcionariam. Só que hoje é o seguinte, hoje tem uma coisa chamada rede social, que é um monstrengo que, se não for interpretado e não for não se ingressar no meio desse espaço, a gente vai ser atropelado. Eu fico impressionado assim, como é que isso não é percebido, né? Tanto é verdade que o Lula em si nem mexe em celular, em redes sociais, a Janja intermedia algumas coisas que mostra para ele, ou seja, ele é uma pessoa muito mais analógica nesse sentido, né? Só que aí tem toda uma equipe também, ele pode ser mais analógico, tendo uma equipe que dá essa sacudida, já pode servir. Ô, Miriam, eu queria fazer uma provocação também, se você entende que o Lula está tendo um discurso mais conservador, não sei, para agradar evangélicos, mesmo que o Maurício Randes falou, público que ele nunca vai ter, assim, mais extremista, mas talvez ele esteja buscando isso, talvez pensando numa reeleição, ou seja, ele está menos combativo do que a bancada aqui está colocando, pensando em ser reconduzido ao cargo. Como é que você vê isso? Menos combativo, talvez. Eu vou concordar com o José de novo. Ele não está com um discurso conservador, ele está não tendo discurso. Ele precisa falar mais. Eu concordo inteiramente. Tem que falar mais. Essas lives são extremamente importantes para ele contar para a população o que ele está fazendo e que muita gente não sabe do que se trata. Eu acredito também, eu não sei, a impressão que se tem é que o Lula, que era de um tamanho X, ele diminuiu de tamanho. Parece que ele está mais, não sei se comedido, mais receoso, com tantos monstrengos à volta dele. No caso da PL do estupro, por exemplo, precisou que a população fosse às ruas. As mulheres foram para as ruas, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em vários lugares. Foram para as ruas protestar, queimar a imagem do Lira. Com isso que o Lira voltou atrás e disse que não tinha mais pressa. Não foi uma posição de governo. Eu sou obrigada a concordar com o José em tudo que ele está dizendo. Precisa de ter uma atitude mais combativa, mais proativa, mais incisiva, porque senão o povo não vai saber mais para onde o governo está indo.